Obrigado, Ademir. Nada. Ok, professor. Bom dia a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa sexta reunião ordinária da CIDF, hoje, 7 de agosto de 2025. Antes, queria fazer um breve lembrete. Conforme as orientações aí de membros do Comitê Gestor da Privacidade e Proteção de Dados, reforçamos a necessidade de atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei número 13.709 de 2018, especialmente em relação ao cuidado com a exposição de dados sensíveis e pessoais. Tá? E até para trazer alguns esclarecimentos para nós convidamos o professor José Luiz da Costa. Professor José Luiz, muito obrigado pela presença. Ele faz parte aí do Escritório de Dados de Apoio à Transformação, EDAT, responsável aí, né, pelo tratamento das informações, né? O EDAT é um órgão ligado à CGU, né? E ele pode fazer para nós aí um breve esclarecimento da importância do termo de compromisso de confidencialidade que nós trouxemos aí na última reunião, né, com relação aos documentos que são compartilhados, dados pessoais, perdão, e sensíveis. Tá? É, Professor Zé Luiz, obrigado pela presença. Eu já te passo a palavra antes de seguir aqui com as justificativas de ausência. E depois, professor, o senhor fique à vontade se quiser continuar conosco aqui na reunião, né? Eu sei que você está bastante, tem agenda aí puxada dentro da CGU e das demais atividades, mas fique à vontade se quiser participar. Com a palavra, professor. Obrigado, professor Sarti. Agradeço o convite de estar aqui, poder conversar com os membros aqui da CIDF. Então, o pedido de fazer esses esclarecimentos, ele é bem oportuno. Acho sempre importante a gente ter essa conversa. Eu separei aqui alguns slides só para talvez facilitar o esclarecimento. Vou compartilhar minha tela. Vocês veem minha tela, né? Sim, sim. Perdão. Então, eu faço parte hoje aqui pela CGU do escritório de privacidade aqui da Unicamp, né? Então, a gente está conversando por causa desse escritório de privacidade e o escritório de privacidade ele é criado por causa da Lei Brasileira de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma função que é a de proteger os dados pessoais dos brasileiros. E o que significa esses dados? O que essa lei protege? O que essa lei ela está protegendo para a gente hoje aqui no nosso país? Ela protege as informações, como o nome, CPF, o e-mail, dado de internet, mas não só isso, ela protege a sua informação de saúde, tua crença, ela protege tudo que é a tua informação. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados protege. Ela vem para proteger tudo que é seu, toda a informação que te é sensível. E a função dela é assim: se essa informação é sua, você tem o direito de ficar com essa informação resguardada. Se essa informação vazar, a empresa ou a entidade que vazar essa informação, ela pode ser punida. Quem é o responsável por guardar essa informação? A empresa, ou no caso, aqui a universidade, quer dizer, toda empresa tem que ter um escritório para cuidar disso, né? Aqui na Unicamp, o escritório fica vinculado. Perdão. Aqui na Unicamp, o escritório fica vinculado aqui à CGU. É, o escritório de privacidade fica vinculado à CGU. Desde agora da mudança de gestão, eu fico aqui, estou como responsável, encarregado, né, o termo que fica pela Lei Brasileira de Proteção de Dados, Geral de Proteção de Dados,
eu fico como encarregado desse escritório de, de privacidade aqui da universidade. A Silviane é a minha suplente e o Gesiel é o nosso administrativo que fica aqui também trabalhando com a gente. Então somos os três que tomam conta desse escritório de privacidade aqui da universidade, tá? A função desse escritório, ele é o escritório e a gente também tem o comitê gestor da privacidade, que vai ter a função de promover as ações necessárias da LGPD no âmbito da universidade, implementar as políticas de privacidade da universidade, promover as instruções normativas, requisitos metodológicos, os cronogramas e planos de regulamentação da privacidade aqui na universidade. Esse comitê gestor, ele ocorre aqui no âmbito da CGU. E cada unidade vai ter o seu comitê local para instruir dentro do seu microcosmo, ali assim, colocar a sua política local de privacidade e proteção de dados. Então, o comitê gestor, ele põe a política global da universidade e os comitês locais colocam a política local com base na política geral da universidade. Então, qual que é o objetivo da política, os objetivos da política de privacidade? Demonstrar o comprometimento com os processos de política interna, que assegure o comprometimento de forma abrangente da norma e boa prática relativa à proteção de dados pessoais, ser aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob o controle, independente do modo que se realizou a coleta, ser adaptado à estrutura, à escala e ao volume de operações, bem como a sensibilidade dos dados a ser tratados, estabelecer as políticas de salvaguarda adequada com base ao processo, avaliação sistemática, impacto e aos riscos de privacidade. Também estabelecer uma relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e assegure os mecanismos de participação do titular, contar com um plano de resposta de incidência e remediação, estar integrado com a estrutura geral de governança e estabelecer uma aplicação dos mecanismos de supervisão internos e externos e ser atualizado constantemente com base nas informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. O escritório recebe constantemente demandas vindas de supostas violações da LGPD. É função desse escritório avaliar se ocorreu realmente ou não violações da LGPD, por exemplo. Tá? Bom, qual é a responsabilidade do servidor da universidade? Guardar o sigilo e não divulgar, sem autorização prévia ou formal, os dados que tem ou teve acesso ou terá acesso por meio de desenvolvimento de suas atividades aqui na Unicamp. A gente tem acesso constantemente a muitas informações pelo ofício que a gente desenvolve. A gente tem acesso, a gente está sempre em reuniões colegiadas, a gente tem acesso a muitas informações toda hora. E assim, é intrínseco da nossa função aqui na universidade. Então, a gente tem que ter acesso a essas informações por nosso ofício, mas também é nossa responsabilidade não deixar que essas informações saiam de dentro dessa nossa função. Então, é a nossa função guardar e ter o sigilo dessas informações. Tá? Essa aqui é a recomendação, né, que acho que foi até um ponto de pauta da reunião passada, né, que inclusive motivou essa nossa conversa aqui, né? A instrução normativa do escritório.
O comitê gestor, ele coloca uma recomendação que é sobre o termo de confidencialidade. Então, o termo de confidencialidade, primeiro já esclarecer no item, ele é uma recomendação, tá? Ele não é uma obrigação, ele é uma recomendação. Esse é um primeiro item que a gente tem que colocar. Os documentos, então, o parágrafo 2º dessa instrução normativa aqui diz que os documentos que instruem e subsidiam as decisões previstas nos itens de pauta do âmbito das sessões, assembleias e reuniões que contêm informações pessoais ou informações pessoais sensíveis são restritas aos membros que compõem os respectivos conselhos, congregações e câmaras, mediante assinatura de termo de confidencialidade e sigilo de informação. Tá? Essa é uma recomendação. Recomenda-se que esse termo de confidencialidade e sigilo seja assinado. Mas nem a própria LGPD coloca isso como uma obrigação, ok? A universidade, portanto, não pode colocar como uma obrigação, e sim uma recomendação. A recomendação, então, do termo de confidencialidade é que ele é um documento no qual o funcionário, prestadores e parceiros se comprometem a manter a informação sigilosa e confidencial, incluindo eventuais incidentes de segurança, vulnerabilidade e dados pessoais aos quais têm acesso. Essa é a função do termo de confidencialidade que vocês assinam, tá? É um termo que a ideia é garantir, resguardar um pouco mais para todos que você está tendo acesso a muitas informações que são confidenciais e que todo mundo vai conseguir guardar essas informações sigilosas, né? Outra dúvida que surgiu na reunião passada é a ideia, o conceito de dado pessoal e dado pessoal sensível. Então, o que é um dado pessoal? O dado pessoal é toda a informação que você identifica uma pessoa. Então, esse aqui essa é a definição do próprio artigo da LGPD. Então, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural que identifica o identificável. Então, dado pessoal é o que identifica a pessoa. O nome, por exemplo, o CPF, o RG, é informação que você consegue caracterizar a pessoa. E não necessariamente precisa ser um dado bem característico dessa forma, né? Então, nome, RG, CPF é uma informação bem característica, assim, né? Eu não sei se eu consigo ser bem específico assim, mas, por exemplo, não sei se é tão comum assim, né? Mas, assim, eu não sei quantas pessoas têm brinco hoje em dia aqui na Unicamp, né? Aqui na reitoria, por exemplo, mas eu não sei. Se você chegar aqui no gabinete do reitor hoje, vai assim, tem um docente que tem 2 brincos na orelha esquerda. Então, estou falando, tem um professor lá do gabinete que tem 2 brincos na orelha esquerda. Capaz que você consegue identificar dentro aqui do corredor, é mais fácil você identificar. O docente que tem 2 brincos na orelha esquerda e uma tatuagem no braço direito. Você consegue colocar informações que você identifica uma pessoa. Não tem tanta gente aqui no corredor hoje em dia que tem essas características. Isso são dados pessoais, tá? São dados que conseguem chegar numa característica de identificação. Agora, isso é diferente de um dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível são dados de foro mais íntimo. Dado pessoal sensível são aqueles dados que conseguem, de alguma forma, comprometer a pessoa de alguma forma,
comprometer ou trazer algum constrangimento ou trazer algum tipo de abalar a pessoa de alguma forma. O dado sensível é, por exemplo, o prontuário médico de uma pessoa, é a característica religiosa, a, o dado genético de uma pessoa, biometria da pessoa, vida sexual da pessoa, preferência filosófica da pessoa. Então, são informações diferentes daquelas características de identificação da pessoa. São dados de foro mais pessoal, mais íntimo da pessoa, tá? É diferente da identificação da pessoa. Dado pessoal são informações que eu identifico uma pessoa, não necessariamente é só os dados de nome, RG e CPF. Outras características podem me identificar. O dado pessoal sensível são dados que podem trazer algum tipo de característica mais íntima da pessoa, algum tipo, inclusive algum tipo de constrangimento para aquela pessoa, tá? Por isso que são ditos dados mais sensíveis, ok? Então, são coisas diferentes. E aqui na nossa universidade a gente tem frequentemente acesso a dados sensíveis, principalmente em algumas situações de pesquisa, em alguns projetos, é muito comum ter acesso a dados sensíveis, tá certo? Bom, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, mas eu estou à disposição aqui a qualquer dúvida que possa ter ficado ainda, tá? Aqui estão as informações do escritório de privacidade. Eu, Silviane, Gesiel, a gente está à completa disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que tiver, tá bom? A gente está tendo várias novidades agora no escritório. A gente tem recomendado várias ferramentas novas que estão saindo nos seminários, nos workshops do escritório. Por exemplo, a gente tem passado instrução frequente. Acho que vocês já devem ter visto. Ultimamente a gente tem falado, por exemplo, assim, a gente não usa mais ferramentas de PDF, as instruções de PDF. Agora você sempre tem que usar as ferramentas de PDF que a gente tem desenvolvido agora aqui pelo Estudo de Computação, porque cada vez que você usa essas ferramentas de PDF da online, você está jogando todas as informações da universidade para algum lugar na nuvem que você não sabe onde é. Então, isso, do ponto de vista de privacidade de dados, é um horror, porque você joga, às vezes, documentos da universidade para qualquer lugar que a gente não sabe onde é. Então, isso são ações do escritório de privacidade que está sendo desenvolvido para tentar melhorar a privacidade dos dados da universidade, por exemplo. Professor Sartre, estou à disposição. Professor Zé Luiz, obrigado, muito obrigado aí pelas explicações, pela presença. A ideia era realmente isso antes, mesmo só para ter alguma dessas. Mas eu vou aproveitar então a tua presença aqui e vou abrir para que o senhor tem esse tempo para esse esclarecimento, José À Luiz? disposição. À disposição. Tá. Então, a gente vai abrir aqui para algumas perguntas. Vamos, evidentemente, marcar um tempo aí para questões, porque realmente é um tema bastante importante, complexo. Todos nós estamos tendo contato cada vez maior com essa temática e certamente todos temos muitas dúvidas, né? Até para evitar que a gente cometa, às vezes, alguns erros sem saber, pelo desconhecimento, né, dos fatos, das regras, né, da legislação, é fundamental a informação. Bruno, por favor. Obrigado pela apresentação, boa tarde a todos. Professor Luiz, é um pouco ligado com isso, mas não é bem com a CIDF, é com a progressão. Com a aplicação da LGPD nesse processo de progressão esse ano, a gente teve uma reunião de congregação que passou os recursos que foi fechada. Em quase 20 anos meu no IB, eu nunca tinha visto uma reunião de congregação do IB fechada. Ela sempre foi aberta ao público.
seria possível a gente ter algum termo, algum consentimento que a pessoa dá no começo do processo de progressão que permitiria que essa reunião ocorresse como toda congregação ocorre? Porque da maneira como ocorreu, compromete um pouco a transparência do processo e a gente está falando de distribuição de recurso público, né? Eu acho que a transparência em qualquer processo que gaste dinheiro público no final, quanto mais transparência, melhor, é lógico, e com cuidado da LGPD. Então, é mais essa dúvida, se teria algum jeito, algum termo, algo que a pessoa concedesse no começo do processo. A reunião Obrigado. inteira. Perdão, Sartre, pode falar. Não, eu vou agradecer primeiro o Bruno pela pergunta e eu vou aproveitar também uma carona, porque eu acho que essa é certamente uma das dúvidas que deve ser é, bastante comum. Qual é o limite entre a lei de acesso à informação e a lei de proteção aos dados? Porque para nós isso fica bastante confuso. Eu acho que é um pouco o que o Bruno colocou, tá? E poderíamos dar vários casos aqui, desde nota de um aluno até informações sobre salário, informação sobre um processo de progressão, de avaliação. Quer dizer, uma coisa, a gente sabe que nós tivemos uma questão também sobre os relatórios de atividades, o que é, o que de um lado tem a lei do acesso à informação, que tem que ser público, o que é a proteção de dados, né? Como delimitar o que é um dado pessoal do que é um dado sensível, né? É, eu vou te falar, muito do que eu vou falar, eu não, eu posso ter que voltar atrás depois, porque eu ainda estou aprendendo muita coisa, tá, gente? Mas esse tipo de discussão, eu já tive aqui com a Silviane, com o pessoal aqui, é, a LGPD, ela existe, mas ela não se sobrepõe a muitas das outras leis, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando disso, é, tem que ver muitas vezes assim, o ponto que você colocou é um ponto muito importante. Às vezes a transparência ela tem que ser, ela é importante também. Então, assim, é, o ponto tem que ser muito bem justificado para você colocar uma sessão fechada disso, nesse ponto, né? Então, assim, é, eu não sei a justificativa certinho de como isso tem que acontecer, tá? Eu não sei se isso, o limite para isso tem que ser mais bem estabelecido. Não sei se isso funciona tão simples assim para fazer uma congregação fechada. Preciso entender um pouco melhor isso para te falar. Não sei se isso pode ser assim, inclusive por causa da distribuição de recursos, inclusive por causa disso, tá? Tá ok. Mais questões, por favor? Celso, por favor. Boa tarde a todos. Bom, professor, eu queria entender melhor como que funciona a questão da pauta, né? Por exemplo, aqui a gente tem o costume de sempre compartilhar a pauta da CIDF com os funcionários para eles saberem o que está sendo passado, né? É um costume que vinha há mais tempo até do que desde que eu estou aqui. Mas aí agora, né, a gente está um pouquinho mais, né, enfim, né, prestando um pouquinho mais de atenção se essa prática é uma prática correta, né, ou se eu imagino que parar de compartilhar é o pior dos mundos, né, mas ou se a gente teria que adaptar alguma questão da pauta, né, fechar ali algumas questões para poder ser compartilhada, né, então acho que essa é uma dúvida que eu tenho, né, se eu posso ter a liberdade de compartilhar a pauta ou não, se tem que ser tomada alguma providência para poder fazer isso. É, Obrigado, Celso. o Vamos ideal lá, é que Bruno. a pauta ela não tenha dados que sejam sensíveis, né? Ela não traga na pauta dados que sejam sensíveis, dados que você tenha informações sensíveis. Você tenha informações que sejam importantes, mas que não sejam dados sensíveis. Você não tenha ali dados que comprometam, dados que identifiquem, né? Você não traga ali, por exemplo, CPF de uma pessoa, CPF do servidor. É isso que talvez seja informação.
Entendi. No caso, a gente tem os nomes, né? Com, inclusive valores da gratificação, esse tipo de coisa, Mas já acho que caracteriza, né? Ou não? mas esse tipo de informação também você consegue no portal de transparência também, né? Eu não sei se esse Uhum, tipo de informação seria algo tão comprometedor assim, né? Porque esse tipo de informação é acessível, né? uhum, entendi. Tiago, por favor. Obrigado, professor Fernando. Boa tarde a todos. Não, eu ia até seguir um pouco a pergunta do Celso, meio mais ou menos numa dúvida mais ou menos igual a dele. Quando a gente fala da pauta da CIDF, a gente tem ali dois tipos de documentos, pelo menos que eu entendo ali. Um que é a pauta mesmo, onde põe lá, assim, servidor tal vai ganhar GR tal, em substituição de pessoa, de outra pessoa. E nesse caso ali, apesar de ter os valores, quanto cada um recebia, tal, que é um dado público até de portal de transparência que você encontra, talvez aquele documento, assim, na minha visão, queria confirmar se isso é real ou não, talvez aquele documento eu não vejo nenhum problema, até pela transparência, de se dividir. Mas o documento que a unidade pede para a CIDF, talvez a mudança, talvez aonde que tem ali motivo que o servidor está sendo substituído. Então Assim. ali pode ser assim alguma coisa assim, tipo, está sendo substituído por motivos de saúde. Tem alguma coisa a mais ali, onde passa a ficha dos trabalhos que a pessoa fez. Talvez eu veja que ali possa até ter não dá para ver em todas as pautas, talvez aquilo a gente não deva distribuir por poder ter dados sensíveis ali no meio, né? Então, eu acho que a pauta, até assim, só ver se é isso mesmo, talvez seja algo mais tranquilo, mas o documento que pode ter uma informação mais pessoal, talvez seja bom a gente aquele documento segurar e tratar ele com mais segurança, né? Não ficar distribuindo junto com toda a pauta. Eu concordo, Thiago. Eu não sei como é em outras unidades. Eu estou contando a experiência da minha unidade na faculdade de farmácia. Quando eu recebo a pauta da congregação da minha unidade, a pauta é exatamente desse jeito que você está contando. A pauta, eu recebo a pauta, eu vejo desse jeitinho que você está falando. Eu consigo ver os itens da pauta. Eu entro no expediente, eu consigo ver os itens da pauta, mas se eu quiser ver o processo, eu preciso solicitar para a secretaria para eu conseguir ter acesso ao coisa. Mesmo como sendo um membro da congregação, eu preciso pedir para a secretaria para ver o processo, porque eu não consigo ver acesso direto, não. Eu só consigo ver a pauta. Eu não consigo ter acesso ao resto da documentação, não, desde a Então, LGPD. deixa eu ver se eu entendi aí, aí, José Luiz. Então, no caso, para a pauta não haveria problema de divulgar. O problema é se eu tiver uma tomada de decisão e para essa tomada de decisão eu ter que ter mais informações, e dentro dessas informações é, houver informações sensíveis, aí nesse caso eu tenho que me comprometer a não divulgar essas informações sensíveis. É isso? Porque todo mundo, no caso, Sarti, os membros aqui, se você quiser saber mais daquele processo, você vai pedir para ver aquele processo, então. Então você É, vai querer ver aquele processo. é como Então, acontece num Consul, numa CAD, numa exato. CEP, mesmo aqui, quer dizer, só vai É, acessar o membro, porque ele vai ter essa licença para poder acessar, isso, mas aí ele pode estar acessando informações que não estão disponíveis na isso, pauta, e nessas informações pode haver informações sensíveis, é essa que ele tem que se comprometer a não divulgar, né? isso. Por isso que, Tá. por exemplo, o Celso, tipo, eu posso compartilhar a pauta com os outros funcionários? Eu não vejo problema esse tipo de pauta ser compartilhado, porque esse tipo de pauta não traria uma informação, um dado sensível. Eu estou pensando numa pauta do jeito que eu recebo. A pauta, a pauta, a pauta que eu recebo da minha congregação, ela é mais enxuta. Ela é mais, então, ela não traria um dado sensível. Mas o Celso, ele pode ver o processo, se ele quiser, como membro, que ele consegue, ele pediria um acesso para ver o processo como um todo, ele conseguiria ver os dados sensíveis, ele conseguiria, inclusive, ter acesso aos dados sensíveis. Por isso que é tão importante ter o termo de confidencialidade, porque o Celso, como um membro
da CIDF, ele teria assinado um termo de confidencialidade, porque ele se comprometeu, como membro dessa Câmara, a ter confidencialidade com os dados que ele vai acessar ali. Tá, perfeito. Posso só complementar, professor? Pois não, Celso, vamos lá. Não, beleza, eu acho que a ideia é essa mesmo, o Thiago resumiu bem ali. A minha dúvida é que, no nosso caso é um pouquinho diferente, né? Na CIDF a gente recebe a pauta e é um texto, é um documento só, né, com tudo. E aí a minha, vamos dizer, sei lá, o meu ponto de insegurança, né, pensando em quem participa, até onde eu posso, né, divulgar. Já ficou razoavelmente claro para mim, mas eu acho que seria melhor se a gente talvez repensasse a forma, né, de pauta, mais nesse sentido que a gente está conversando aqui. Ter uma pauta que fala, ó, essa pauta aqui você pode compartilhar. E daí depois ter o outro documento, né, pode ser no mesmo e-mail, não sei, a gente pode pensar numa forma de fazer essa divisão, mas a gente, membro, ter essa clareza, né, do documento que eu posso divulgar para as pessoas e do documento que eu não posso, porque às vezes, se não pega tudo, a gente fala, eu acho que eu posso até aqui, mas às vezes escapa alguma coisa, enfim, né, só para a gente ter essa segurança. Aproveitando até para complementar, eu acho assim, até a gente ver na pauta de hoje, talvez ali, quando a gente recebe um PDF único, talvez se dividisse em dois PDFs, um até ali é o 44 e um outro PDF separado, onde tem efetivamente os documentos de solicitação, né? Talvez aqui em documento de solicitação possa ter algo mais sensível. Talvez se a gente só dividisse assim, em dois documentos, já ficaria mais claro isso, até para mais fácil. Lógico, né? Nada impede que em algum momento um documento que gere assunto, tal, você veja com calma se tem algum item específico, se tem alguma coisa dado sensível ou não, feche e possa conversar, distribuir isso para a comunidade, né? Vai ser um aprendizado, né? Edelso, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. É só para pegar o gancho aí da fala do Celso e do Tiago, a questão da divulgação, o que eu faço aqui com as pessoas com as quais eu represento. A gente recebe, né, os dois arquivos aí pela CDF, né, que são a pauta e a súmula, né, da reunião anterior, e tem a pauta o pessoal, a equipe do CDF divulga no site, né. Então eu pego aquele arquivo que está lá no site, que ele já tem esse limitador, né. Eu não divulgo a pauta que a gente recebe, que ela vem até renomeada aos membros, né. Isso eu entendo, como o pessoal está discutindo, tem muitas informações lá de processo, as justificativas, como o Tiago e os demais colegas comentaram, mas o arquivo que está disponível público, né, com acesso público no site da CDF é diferente. Então, quando eu divulgo para as pessoas com as quais eu represento, eu envio o link daquele arquivo. Talvez, não sei se todos têm esse conhecimento, para que vocês possam divulgar para os PAEPs em geral, né, para os nossos pares aí, talvez usar, né, essa forma, usando a pauta pública que a CDF já divulga e ela já tem esse tratamento, né, esse olhar para a LGPD. Só queria fazer esse comentário. Perfeito. Obrigado, Edelso. Ótimo. Imagina. Mais alguma questão? Bom, senão eu queria agradecer muito aí a presença do professor José Luiz, esclarecimentos importantes. Queria também parabenizar o trabalho que você e a equipe vem fazendo, né, junto ao escritório. E se precisar, vou tomar liberdade de convidá-lo para mais vezes, porque esse realmente é um tema que certamente vai se aprofundar e que nós precisaremos de mais esclarecimentos. Obrigado, professor. Gente. Obrigado. Boa reunião para vocês. Professor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, eu também aproveitamos e fizemos uma consulta, porque como nós solicitamos que todos os membros aqui da CIDF assinassem o termo aí, na verdade, como é que chama aí? O termo de compromisso, né? O termo de confidencialidade. Tá? Nós consultamos a doutora Lívia, da PG, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ela mandou para a gente por escrito. Tá? Ela entende, sim, que é um documento obrigatório para todos os membros assinarem. Tá? Se o caso o servidor se recluse, né, ele deve indicar os motivos e nós encaminharemos esses motivos para que a Procuradoria
né, faça uma avaliação jurídica desses motivos, tá? Então, é essa a posição da PG, como foi solicitado aí, o termo de confidencialidade. O Ademir e a Andréia acho que já receberam todos, mas só para confirmar que realmente o entendimento da PG é de que é obrigatório para os membros. Tudo bem? Bom, dando sequência aqui, vou agora sim a nossas justificativas de ausência. Primeiro, da Cláudia, da FT, nossa representante aqui dos assistentes técnicos e coordenadores técnicos nas unidades na área de tecnológica. Também justificativa da Elizabeth, nossa representante dos presidentes das CSAs da área biológica. A ausência da Gisele, do HC, nossa representante dos presidentes CSAs da área de saúde. E do professor Anderson, da FEA, né? Representante aí dos diretores da área tecnológica. Como já dito, o Ademir também nos informou que o professor Marcos, aí do FCGW, está presente como convidado, como ouvinte, e também a Laís da FEA, da Faculdade aí de Engenharia de Alimentos. Com isso, justificando a ausência, podemos ir para a aprovação, primeiro a manifestação com relação à súmula da nossa última reunião que foi realizada, salvo engano, me corrija aí, Ademir ou Andréia, dia 5 de junho de 2025, foi a nossa quinta reunião. Então eu consulto os membros da CIDF se há alguma manifestação com relação à súmula. Não vejo nenhuma mãozinha aí. Então, Ademir, vamos votar. Ok, professor. Lembrando que somente os membros titulares votam, ok? Bem lembrado, Ademir. Já temos aí, Ademir? Sim, professor. Se Estamos com puder 18 pessoas mesmo, pelas contas nossas aqui. 18, 19 agora que entrou mais uma pessoa. Então foram 18 votos favoráveis e uma abstenção. Perfeito. Obrigado, Ademir. Bom, vamos para a ordem do dia. Eu só relembrando, né, nada como as informações para nos pautar aqui, né, lembrando que seguindo aí o que nós observamos, as mesmas regras aí adotadas nas câmaras superiores, no caso da CAD, CEP, Consul e outras, né, cada conselheiro, conselheira, né, poderá aí discorrer sobre a matéria da ordem do dia, né, pelo tempo aí de 5 minutos, tá? Prorrogável a critério aí da presidência, né, por mais um tempo. No período do expediente, né, o uso da palavra de cada conselheiro, conselheira, será limitado a 3 minutos, evidentemente admitido aí uma possível prorrogação novamente a critério aí da presidência, tá? Então, só para a gente ir estabelecendo os critérios aí dos nossos trabalhos. Para a ordem do dia, nós não temos hoje nenhum destaque feito aqui pela mesa, né, pela presidência, né? Nós temos nos itens, né, no item 2, itens de 1 a 9, que constam das páginas, e eu te passo já, tá, a palavra, dos itens 1 a 9, das folhas 3 a 7, que são o serviço voluntário, o item B, as designações, então, que é o item 10, que são as informações constam nas folhas de 7 e 8, os itens 2C para designação para aprovação, itens de 11 a 55, que constam das folhas 8 a 36, as licenças, né, com prejuízo de vencimento, temos um item, que é o item 56, no 2E, nós temos as autorizações aí, atualizações dos nossos
regimentos internos aí da CSA, num total de 26, né, para aprovação, que são os itens de 57 a 82, e temos no item G, aí, né, 2.G, aprovações dos regimentos internos da CSA, as duas CSAs, né, a DEAP e a DETIC, que são os itens 83 e 84. Nenhum deles estão destacados, eu consulto se alguém quer algum destaque. Agora eu imagino que a Lina vai... Era isso, Lina? Isso. Boa tarde, Por favor. professor Isso. Eu queria pedir o destaque do 28, 30 e 32 para retirada de pauta. Deixa eu só anotar aqui, Lina, desculpa. Você podia repetir? 28, 28, 28, 30 e 30 32. e 32. Ok, Isso, retirada de pauta. Obrigada. perfeito. Edelson, Eu gostaria só de fazer um comentário, mas se pode destacar, seriam os itens 2E e 2F, que é das atualizações dos regimentos internos das tá. CSAs. 2E, 2F, tá? Pelo Edelson. Celso, por favor. Bom, eu queria pedir um esclarecimento sobre a pauta. Eu fiz um pedido para incluir na pauta a discussão sobre a suplementação de recursos da progressão e eu vi que o assunto não entrou. Só para lembrar, no final da última reunião a gente combinou, né? Foi combinado que a gente ia voltar nesse assunto, né? E já com a ideia para a pauta. Enfim, eu acredito que eu segui o procedimento que foi passado, né? E o documento foi preparado, conseguimos o apoio de mais de um terço da Câmara, então só queria entender. Tá. Eu presto esclarecimento na sequência. Beleza. Mais alguém? Se não tem mais nenhum destaque, então vamos colocar em votação os itens não destacados. Por favor, Ademir. Ok, professor. Então, só lembrando, não estão destacados, né? Foram destacados, então, os itens 28, 30, 32 e todos do 2E e 2F. Pelo Delcio, vamos lá. Bom, acredito que todos votaram, professor. Foram 19 votos favoráveis. E obrigado, Ademir. Então, aprovados aí os itens não destacados. Lina, por favor. Os itens 28, 30 e 32, são esses? Isso, professor, é só para retirar de pauta. Tá. Então, retirada de pauta Obrigada. terá que ser votado, tá, Lina? Vamos lá. Ah, tá bom. Ah, tá jóia. Obrigada. Você quer só para retirada? Você quer alguma justificativa? Vai justificar ou não? É que está dependendo de acerto de gratificação de outro órgão para poder fazer a mudança. Então, Ok. pediram para não estar pronto ainda. Obrigada. Imagina que o problema surgiu quando nós já tínhamos divulgado a pauta, né? Isso, Então, foi isso. por Desculpa, isso gente. que... Obrigada. Não, sim. Então, a pedido da própria área interessada, sugestão de retirada de pauta dos itens 28, 30 e 32. Por favor, Ademir, vamos colocar em votação. Ok, professor. Aprovado com 19 votos favoráveis. Ok. Então, aprovada a retirada de pauta dos itens 28, 30 e 32. Edelcio, por favor. Os itens, Obrigado. os 2E e o 2F, né? Isso.
Obrigado. Bom, o que eu vou trazer, na verdade, é uma preocupação, né? Algumas pessoas me procuraram em função dessas atualizações e esses novos regimentos que a gente vai estar aprovando hoje, né? Que está tá aqui em pauta, né? As pessoas me trouxeram a preocupação de que, após a aprovação de hoje, eles vão ter apenas 6 dias úteis para fazer a eleição, porque eles têm que enviar, fazer a eleição até o dia 15 do 8, e aí até dia 20 do 8 tem que enviar essas informações para essa IDF, né? Então, após o período de eleição, eles vão ter apenas 2 dias para fazer a eleição para a indicação dos representantes para essa IDF. Então, eu até conversei com algumas pessoas, porque o prazo ali é de 1 do 6 a 15 do 8, mas como teve a atualização dos regimentos, teve novos regimentos, a gente está aprovando 28. Então, provavelmente esse pessoal, né, algumas que me procurou já trouxe a informação que estão aguardando a homologação, né, a aprovação hoje para fazer as eleições. Então, eles trouxeram essa preocupação de que o tempo que eles vão ter para fazer a eleição e depois fazer a eleição, digo, dos membros, e depois entre os membros fazer a eleição das pessoas para indicar para a CDF está com um prazo bem pequeno. Então, eles pediram para trazer isso aqui para a ciência, né, para a gente ter essa informação que tem essa preocupação de alguns órgãos, que talvez vai ficar um pouco apertado ali dentro desse pequeno cronograma agora no final. E a partir desse diagnóstico foi a proposta, Deus? Então, a proposta o pessoal pede para prorrogação, né? Prorrogar um período a mais. Só que também conversando com eles, eu entendo que também tem a questão de que isso vai prejudicar até o próximo, talvez, o cronograma do próximo processo de progressão, né? Porque aqui a gente entende que uma vez que o próximo mandato comece a 1 do 10, eu não sei se alterar, prorrogar por mais 10 dias, alguma coisa assim, para dar um prazo maior para esse pessoal, se isso é viável. Então, como isso chegou até mim, estou trazendo aqui para ver se existe essa possibilidade de uma prorrogação, mas mesmo que seja pequeno, para que não tenha prejuízo na composição tanto dos membros da CSRHs como dos membros da CDF, que vão ter que ser eleitos também, né, dos próximos. Não E a sei se solicitação de alguém... prorrogação seria de qual prazo? Não tem um número exato para te falar. Eu confesso que boa parte dessa informação chegou até mim hoje. Pediram um número que me trouxeram foi 10 dias. Você entende? Quer dizer, até entendo o diagnóstico, agora, quando a gente faz um diagnóstico e identifica um problema, é importante também para que a Câmara pudesse se manifestar que fosse feita uma proposta, né, Sim. de solução, né? Senão a gente só constata o problema e não consegue resolvê-lo. Mas eu queria passar a palavra, então, tanto aí para o Ademir, por conta aí das eleições das CSAs, quanto para a Cristiane, que coordena aí hoje toda a questão da progressão, se existe alguma solução para o problema. Eu gostaria de ouvi-los. Obrigado. Bom, professor Celso, em relação à CSA, isso foi aprovado na Câmara, né, a questão do prazo, né, na prorrogação, passou em reunião, né, até a gente entende essa questão aí da COSEN, a questão de solicitar uma prorrogação devido ao tempo. Nós estamos agora na fase, estamos fazendo até inclusive as eleições, já iniciamos da CIDF, e já estamos recebendo também os ofícios com as composições das CSAs também. Inclusive, estamos no momento com 10 CSAs com as composições que já enviaram para a gente, que a gente já está. Por que isso? Que a gente começou com a representação dos diretores, depois a gente vai para os representantes de CTUs e ATs. Após, a gente utiliza essa composição das CSAs com os membros, né, no caso são os presidentes e membros de CSA para compor a CIDF também. E na questão do prazo, eu não sei se... Por quê? Por que isso, né? A ideia é a gente homologar isso na CIDF de setembro, né? Essa é a ideia. Para já em 1 do 10, já começa esse novo mandato e essas novas pessoas, como você já falou. Eu não sei se seria viável, não sei. Aí tem a questão da progressão também, né? Tem prazos aí meio... Não sei se a Andréa quer complementar alguma coisa, Andréa. Não, acho que é isso que você colocou, isso que foi discutido quando a gente aprovou aqui na CIDF, esse calendário novo, né,
do mandato da CIDF. Então, tudo isso afetou também o mandato, acabou prorrogando das CSAs até esse período. Algumas CSAs, como o Ademir já comentou, já até enviaram a sua composição. Acho que as que acabaram sendo mais afetadas são aquelas que... tem algumas que esperaram, porque mudaram um pouco a composição da sua própria CSA. Muitas já seguiram esse mesmo padrão e seguiram a eleição. Algumas quiseram mexer na quantidade de membros, algumas querem colocar membros específicos de área técnicas, administrativas. Então, tudo isso acabou afetando, realmente. Mas eu acho que se alterar isso, fica um pouco inviável pelo calendário também da progressão, porque na próxima reunião de outubro já começa a tramitar algumas questões da progressão, como tramitaram no último processo, né? Em outubro a gente já inicia apresentando o calendário, algumas ações já iniciam nesse período também, né? Então, para a gente não afetar mais para frente, o ideal seria manter, mas eu entendo que fica realmente bem apertado, até mesmo para o nosso trabalho aqui, fica bem apertado esse prazo. Cris, alguma flexibilidade no calendário ou não? Então, eu estava olhando aqui o cronograma, deixa eu até abrir aqui, que a gente já está planejando para a próxima progressão. Na nossa programação aqui, a gente teria que apresentar uma proposta, se tiver alguma alteração na nossa instrução normativa, na verdade, que é algumas correçõezinhas que a gente tem que fazer, às vezes, do processo, melhorar um pouco alguma coisa que está escrito na nossa instrução normativa da DGRH, que eu estou falando, tá? Geralmente a gente traz mais para a ciência, né, dos membros em outubro. E em novembro, o que acontece? Mas, na verdade, assim, essa questão da instrução normativa é mais para a ciência, então eu acho que não teria impacto nenhum. Agora, novembro, que talvez impacte aí, porque em novembro a gente já teria uma data que é o envio da sugestão das composições das instâncias equivalentes. E aí os responsáveis são as CSAs e os dirigentes das unidades órgãos. Então, acho que seria mais nessa questão aí de novembro mesmo, que do nosso cronograma, que impactaria aqui. Edel, você tem ideia de quantas CSAs estariam com esse problema? As que chegaram a você aí? Eu acho que até o próprio Ademir já citou, né? O que trouxe para mim foi a COSEN, que são duas CSAs, a CSA 9 e a CSA 10, né? Que teve alterações mesmo, bastante alterações no regimento. E agora, como são centros e núcleos, é diferente de uma unidade, né? Onde você consegue agendar um dia para fazer uma reunião e naquele dia fazer a eleição e definir quem vai ser o presidente, né? Você vai ser indicado ou eleito. Ela me trouxe, eu também sou de centros e núcleos, não conheço um pouco, que essas eleições são feitas, né, em cada centro e núcleo, enviado para a COSEN. E depois tem que ser feita ali uma eleição entre os membros para quem vai ser o presidente, para depois encaminhar para o Ademir, para o pessoal da CDF. Então, ela trouxe essa preocupação para mim logo agora, pouco antes da reunião da CDF, de que ela está um pouco preocupada, porque ela está aguardando a atual presidente de lá, né? Está aguardando a homologação para divulgar para o pessoal. Então, ela vai ter amanhã e semana que vem, que é o prazo ali para os centros e núcleos enviarem, né, as indicações ou os eleitos, os indicados eleitos, e aí depois teria 2 dias úteis para fazer uma reunião entre os membros ali para definir quem vai ser o presidente. Então, ela está tratando ali de 2 CSAs. Eu expliquei para ela, né, esse cenário, que talvez uma coisa vai implicar em outra, mas ela pediu encarecidamente para trazer aqui para a gente discutir aqui na CDF. E eles comentaram, né, 10 dias para talvez ter um tempo ali para garantir que pelo menos eles cumpram, né, que enviem a indicação para a CDF, que não tenha nenhum prejuízo lá na frente, a ponto de não enviar, né, esses membros, né, o presidente dentro do prazo estabelecido nesse cronograma. E é algo que a gente identificou, né, conversando com o pessoal de lá, é que tem essa instrução, né, na verdade não é instrução, tem esse ofício circular do CDF. Uma coisa é a renovação, né, e outra coisa é o regimento, e acabou que conflitou, né, o regimento, o limite meio que ficou dentro, né, ficando poucos dias para a indicação, que é o que eu trouxe aqui em questão. Para mim, assim, só foram apenas essas 2 CSAs da COSEN. Perfeito. Rodrigo?
Boa tarde, professor, e Boa mais tarde. colegas aí. Só para me intrometer um pouco, eu não sei se seria possível, porque a gente, na verdade, já está numa prorrogação, né, desse mandato aqui, né? E imagino eu que, apesar de algumas mudanças em número expressivo de CSAs, não haverá muitas mudanças que impactam ali. Já foi adiantado. Muitas CSAs já estão adiantando, já estão seguindo e enviando as suas resultados de eleições aí para a CIDEP. O Instituto de Economia mesmo está esperando hoje, porque a gente tem uma mudança de composição. Então, a gente está aguardando, mas já está, digamos, engatilhado ali, se iniciar logo após essa reunião todo o processo de eleição. Mas entendo o que o Adelso trouxe, e aí eu não sei se seria possível ouvir aí sim quem organiza aqui a reunião, o Ademir e a Andrea, se a gente não poderia, eles, caso se a gente postergar para essas CSAs mais impactadas que o Adelso começou, até o dia 27, porque como as informações vão chegar, já estão chegando escalonadas, até daria, imagino eu, para ir se organizando na pauta, né? Realmente ficariam faltando ali no dia 27 essas últimas informações para se concluir, se isso não comprometeria a divulgação. Queria ouvir o Ademir e o André, realmente eu não conheço o trabalho deles, mas se for pontual, como o Edelso mencionou, e as outras sim que já estão adiantadas, seguiriam esse prazo do dia 20. Antes de passar para eles, né, Rodrigo, o risco é sempre esse. Se a gente abre para uma, nada garante que não vão aparecer 15, né? Essa que é a questão. Se nós tivéssemos certeza que fosse por um fator muito específico, que foi só aquela CSA ou duas CSAs que não conseguiram, é uma coisa. Agora, abrindo, a gente não pode abrir para alguns e não abrir para outros que não tenham, né? Mas vamos ouvir o Ademir e a Andrea. Estão querendo que vocês trabalhem sábado e domingo aí. Isso, eu sempre falo, passar serviço dos outros é a coisa mais fácil que tem. Mas, Ademir, deixa eu me defender. É que no conjunto aqui de todos, só o Edelso trouxe. Então, a gente pode conseguir, deixa o Edelso falar e bloqueia o microfone dos demais mesmo. Vamos cercear as manifestações. Muito Brincadeira. democrático, seu Rodrigo. Você está Muito aprendendo isso no IE? democrático. Então, como bem o professor comentou, né, Rodrigo? Se fosse só a CSA da COSEM, a gente até, e a Andrea até consegue fazer um bem bolado aqui, né? Porque a gente vai ter que fazer a eleição, no caso da composição da CIDF, né? E daí tem as diversas áreas, que é biológica, exatas, humanas e artes, né? Né? Tem essas questões, que daí vem os presidentes e membros de CSAs. Então a gente vai pegar todo o conjunto, e além disso também tem a administração central. Então nosso prazo também vai ficar bem apertado, mas se for somente a COSEM, eu acredito que acho que dá, né? A gente não dá uma certeza assim. Agora, como o professor falou, se aparecer umas 15, aí vai impactar em todo o processo aí de eleição. Entendi. Tá bom. Entendi, Edelso. Edelso, vamos votar com o tá e aí vamos conversar, ver, tratar essas especificidades com muita lupa, tal, para não generalizar, tá? Podemos votar? Obrigado. Mas é importante aí a informação. Então vamos colocar em votação aí os itens, né, os 2E e 2F, que vão aí dos 57, 82 e o F aqui tá, perdi já aqui. Bom, é os itens que está dentro do item E e F, né? Vamos lá. Ok, professor. Aparece como item destacado, tá?
Mais alguém não votou? Tínhamos 19, agora estamos com 18. Não sei se alguém. Não apareceu para mim, eu precisei sair e entrar de novo, que deu uma travada aqui, acho que daí não... Mas favorável, sim. Ok, então foram, professor, 17 votos favoráveis e 2 abstenções, com o voto do Celso. Tudo bem. Então, vencemos com isso aí a nossa pauta. Agora, esclarecimentos aqui ao Celso e aos demais, né? Celso, bom, até pelo regimento da CIDF, a pauta realmente cabe à presidência, né? Também você tem toda a razão que consta ali de que tendo um terço pode encaminhar uma solicitação de inclusão em pauta, né, a ser avaliada pela presidência. Tá? Eu deixei muito claro desde a reunião anterior, de que primeiro nós tínhamos tido um processo de progressão, que foi um processo que caminhou em bom termo, chegamos a um excelente resultado, como fiz questão também de ressaltar com as mesmas características dos processos anteriores, identificando problemas, realizando melhorias, novas melhorias já foram, inclusive, sugeridas para as próximas progressões, ou seja, trabalhando dentro de uma normativa, dentro de regras pré-estabelecidas e tudo devidamente respeitado, né? Isso me parece fundamental, que o processo nunca rompa as regras que já foram pré-estabelecidas, por uma questão de segurança jurídica e por uma questão de respeito a todos que participaram. Não, vamos lá. Eu posso acabar ou não? Celso, te dou a palavra depois, mas deixa eu só concluir. Em relação eu acho importante sempre o respeito às regras, tanto para quem participou, para quem não participou. O que se deixou claro ali é que se conhecia todas as regras, a solicitação diz respeito ao fato das sobras, se essas sobras, com elas foram contempladas mais 45 CSAs, e a solicitação era um acréscimo de recurso para que fosse contemplada 58 CSAs. Isso implicaria uma mudança em termos dos valores colocados dentro da CSA, o que já não estava previsto nem no início, nem tinha sido aprovado pela COP. Então, eu não vejo, e além de tudo, me colocava numa posição muito estranha. Eu aprovo dentro de uma comissão, de uma Câmara que eu presido, e encaminho uma solicitação para uma outra Câmara que eu também presido. Então, o que foi sugerido aqui foi encaminhado pelo Ademir e pela Andréia a você, é que você encaminhasse isso diretamente à COP. A COP vai analisar, não vejo nenhum problema aí, inclusive um órgão que eu também presido, essa suplementação de recursos, porque o que foi aprovado na COP ficou muito claro, e nós aprovamos isso, não foi só na COP, aprovamos isso nas instâncias superiores da universidade, que seriam utilizados 25 milhões dentro do processo de progressão. Na última reunião, fiz questão de registrar que não é uma questão de ser R$1.000, ou R$10.000, ou R$20 a mais. É uma questão de respeito às regras. 2, é entender o processo como um todo, e o processo que não é apenas o processo de 2025. Eu refutei os argumentos que isso era um desrespeito aos funcionários, um desrespeito ao processo de valorização dos funcionários, porque eu entendo que em 4 rodadas de progressão, uma universidade que colocou 120 milhões em progressão para os seus funcionários, seja pensando em termos de desempenho, seja pensando em termos de complexidade, para uma universidade, e quando a gente coloca 120 milhões, vamos entender que não é para uma vez só. Esses 120 milhões hoje estão incorporados à nossa folha. O que significa que para uma universidade como a nossa, que temos um orçamento de 4 bilhões, nós acrescentamos em termos de folha 3 pontos percentuais. Veja bem, nós estamos falando de 120 milhões contra 4 bilhões. Portanto, eu acho que se há uma preocupação, se há um respeito,
isso está sendo muito demonstrado dentro do nosso processo de valorização. Então, eu não vou discutir se é R$ 1.000, se é R$ 20.000 a mais. É a questão de seguir um princípio, seguir uma regra que foi devidamente aprovada em todas as instâncias, inclusive aqui na CIDF, né? E eu não vejo razão para refazer essas regras durante o processo. Não vê, pelo contrário, eu acho que isso depõe contra o próprio processo. Esse é o meu entendimento. Agora, também, se é entendimento de algumas pessoas solicitarem esse valor adicional, que mande para a primeira instância que vai ter que avaliar isso, que é a COP. Então já manda diretamente para a COP por esse grupo que está solicitando. Essa é a ideia. Isso será devidamente avaliado lá na COP. Eu não queria sei se o Tiago gostaria de acrescentar, porque também divide comigo ali os trabalhos da COP, participou também na elaboração dos recursos aí para a progressão. Tiago. Não, Fernando, eu acho que você resumiu bem a situação. O que me incomoda, e uma parte que até você falou, que do aspecto jurídico disso, o que me incomoda um pouco nesse pedido é que, assim, o que foi feito em 2025 é exatamente o que foi feito em 2024. E por que 2025 vai ser pedido para algumas pessoas, até nesse ponto que a gente fala de transparência, de já saber quem são as pessoas, algo que não foi feito em 24. É algo que eu acho que depõe até um pouco contra todo o processo e todo o pedido. Mas, em resumo, é exatamente isso. Assim, a gente já recebeu outros pedidos que a gente acaba estudando e levando para a COP de uma forma ou de outra, dentro para uma aprovação ou para uma conversa durante o expediente da COP, chegando esse pedido para a gente, até a CIDF já mandou, mas como você mesmo disse, eu acho que seria importante o encaminhamento não do Ademir, mas sim dos proponentes, que a gente trate isso e converse na COP, veja com a SG quais são as possibilidades, que a gente pode ou não fazer ali, como que isso entraria, se numa pauta ou num expediente, e a gente leva esse assunto para quem tomou as decisões, né? Porque qualquer decisão de aumento, a gente está indo como já foi falado. Já foi aprovado na COP, mas na verdade a instância ali é o Consul, né? Então a gente dá um andamento por ali. Eu acho que é isso. Obrigado. Posso falar, professor? Pois não, Celso, a palavra é sua. Bom, primeiramente, desculpa, eu precisei sair e entrar de novo porque eu tive algum problema com a minha rede aqui, então eu perdi o comecinho da sua fala, só para eu entender. Vai ser enviado isso aí para os membros? Eu perdi o comecinho, desculpa. Enviado para os membros como? Não, Celso, nós dissemos Não. que a sua sugestão, encaminhamento era de que fosse incluído na pauta para que a CIDF aprovasse, para que a partir daqui se encaminhasse para a COP. O que nós sugerimos é que já seja encaminhado diretamente para a COP, esse grupo. Entendi. Entendi. Essa sugestão, essa solicitação, perdão, de complementação. Ali, porque ali vai se tratar a questão financeira, porque se aprovada a questão financeira, teremos que tramitar em todas as demais câmaras da universidade uma mudança de regra no processo. É só isso. Não, entendi. Não. Bom, então o que eu queria falar, assim, é um pouco do meu ponto de vista, tá? Só para esclarecer. Pensando, né, no nosso papel aqui, eu acho que é importante separar a CIDF da COP, né, embora sejam ali presididas, né, pelo senhor, as duas, mas a CIDF, ela é a única câmara da Unicamp, eu acho que é a única pelo menos, né, talvez se tiver tenham bem poucas, que a maioria dos membros é de servidores PAEP. Né, isso dá uma responsabilidade, né, é um ponto de vista que só a gente tem. A nossa função aqui não é só dizer sim para os requerimentos, né, que já foram decididos por outras câmaras, a gente já tem um papel relevante, né, dentro da universidade, mas nós também devemos propor os caminhos, analisar políticas e, mais importante, levar a nossa visão para as outras instâncias, como a COP, a CAD, todas essas instâncias tem muito pouca participação dos PAEPs. E aqui é onde essa Câmara é onde a gente tem essa participação. Então, eu acho que é extremamente importante a gente começar a pensar que essa Câmara deveria, sim, soltar notas, né, fazer encaminhamentos, né, solicitações, mostrar um posicionamento sobre algumas questões que são pertinentes a ela, que são pertinentes aos funcionários. Né?
a minha visão é essa, né? E assim, eu entendo que a ferramenta que a gente tem para fazer isso é o regimento que está né, nessa Câmara. E ele, pelo que eu entendi, né, é ele que garante que o assunto que importa para a categoria, quando tem o apoio de 1/3 dos membros, deve ser discutido, né? Meio que essa regra é a base do trabalho, né? Então, assim, se a gente não seguir assim, fica difícil. Eu entendo que talvez se coloque numa posição complicada, mas eu acho que tudo isso é explicável, porque o senhor trabalha em 2 câmeras diferentes. Então, a gente pode sim fazer encaminhamentos com, inclusive, mais assinaturas, né? Hoje a gente já tem 15 assinaturas do documento. Eu acabei não enviando para todos, mas a gente, e no meu ponto de vista, é muito tem um peso maior sair como sendo da CIDF, ser uma questão que seja discutida na CIDF. Eu entendo né, o que o Thiago falou, né, uma coisa que realmente é fora daqui, mas é importante que as pessoas saibam que essa Câmara, que é onde tem a maior parte dos representantes são de funcionários, né, tem essa visão de como que as coisas, como que essa situação deve ser feita. E, por exemplo, né, a gente realmente não teve essas diferenças no ano passado, mas no ano passado a gente teve o dissídio que foi comprado, né? Esse ano a gente não teve. Então, assim, são questões que se a gente for levar nos miúdos, a gente pode discutir sobre isso. E esse que é o ponto, sabe? Então, assim, o meu ponto é isso. Eu acho, no meu entendimento, que eu segui a forma correta como deveria ter sido feito e ela deveria ter sido em pauta, porque é isso que está no regimento. Eu consegui as assinaturas necessárias, né? E para a gente discutir aqui, debater e se ver, beleza, né? A maior parte das pessoas acha que isso tem que ser encaminhado. Então a gente encaminha com a chancela da CIDF, né? Da Câmara dos Funcionários, né? Essa é a minha visão. Eu acho que traz um valor muito maior. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Mas eu entendo o que o senhor falou. O que eu penso é essa. Eu não sei o que as outras pessoas, né, que estão aqui, o que os membros pensam, mas a minha visão é que esse assunto deveria ter sido pautado. Tá? Celso, de novo, eu acho que todo mundo tem direito de se manifestar, você está se manifestando assim como eu estou me manifestando. Essa não é a questão. A questão é outra, né? A questão é se nós pautaríamos ou não isso. Aí sim cabe, um texto está dito ali que é para solicitar uma inclusão de pauta. A decisão de inclusão é do presidente. Está lá no regimento, está muito claro. Tá? Agora, eu estou justificando o porquê da não da inclusão, porque eu entendo isso como uma ruptura de regra. Eu estou incluindo onde seria um desrespeito, né, a todo o processo de quem participou. O Thiago foi muito feliz também quando disse que qualquer colocação de recurso agora seria uma colocação adicional, seria uma colocação onde já está identificado quem seria o beneficiado por isso. Né. O processo todo foi votado, foi trabalhado aqui dentro da CIDF, e lógico, nós não podemos ter essa autonomia apenas, também depois ele é aprovado nas instâncias superiores, inclusive todo o processo de progressão que nós faremos agora, a aprovação na CAD. Quer dizer, nós temos sim espaço aqui para debater, sim para propor, mas não temos, né? A CIDF não pode ter autonomia de legislar sobre salário, sobre progressão apenas sozinha. É por isso que a gente usa uma cópia, é por isso que a gente aprova numa CAD, é por isso que a gente passa no conselho universitário. É assim que funciona a universidade, nas várias instâncias. Também concordo com você com a ideia de que nas câmaras superiores os funcionários têm uma menor participação. Isso faz parte aqui da estrutura da universidade. Né? Não pode ser alegado isso agora. Agora, o que eu fiz questão de ressaltar, e aí eu acho que muitas vezes a gente deixa de considerar essa questão, não é olhar apenas para a progressão de 2025. É olhar o fato que a gente vem tendo, né, vitórias, eu acho que uma conquista importante sobre esse processo que vem sendo, durante essas 4 rodadas, bastante aperfeiçoado. Né? Inclusive, várias sugestões que estão aqui podem ser colocadas, encaminhadas ao comitê para que sejam incorporadas na progressão 2026. E repito, né, o fato de que em 4 progressões a gente tenha destinado para esse processo 120 milhões é uma comprovação inquestionável do respeito e da valorização dos funcionários dessa universidade.
É isso que eu gostaria que fosse levado em consideração. Até porque, quando nós estamos falando de recursos, nós temos que lembrar que existem também outras destinações para esses recursos, que não são, até como as outras categorias entendem isso, as outras destinações possíveis. Por isso que a necessidade de passar na COP, a necessidade de passar dentro da CAD e do Conselho Universitário. É só isso. Essa questão não pode ficar restrita aqui dentro da CDF. A CDF não tem essa autonomia. E nem deve ter. Nós estamos falando em destinação de recursos. Uhum. Eu Por concordo. favor, entendeu? Então, Eu agora, concordo que não querer deve em ter. cima disso, querer fazer uma tempestade no copo d'água, como se isso fosse um desrespeito, como eu vi encaminhado, desrespeito à categoria, uma não consideração. Pelo contrário, esse processo foi bastante exitoso, não só esse, como os outros 4 processos. É isso que eu estou tentando colocar aqui, me manifestando e dando espaço para que pessoas que discordam da minha posição sobre a progressão, inclusive justificando porque eu não incluí em pauta. Simplesmente isso. Isso não é um desrespeito à CDF, não é um desrespeito aos servidores, pelo contrário. É o inverso. Uhum. Tá, professor, eu concordo, eu concordo plenamente, tanto que a gente está aqui, a gente faz parte, inclusive, desse papel de melhorar cada vez mais, mas eu ainda penso que abrir esse diálogo, que colocar isso aí em pauta e discutir se as pessoas que participam dessa Câmara querem, né, que seja enviado um documento para essas instâncias superiores com a visão dessa Câmara sobre esse assunto, eu acho que isso daí faz parte da liberdade, né, e de uma prerrogativa que, se não existe, deveria existir. Realmente eu preciso ver de novo o regimento para ver. No meu entendimento, se eu conseguisse 1/3 né, de assinaturas, ia ser obrigatória a pauta. Né, não dependeria mais do presidente, mas eu posso estar errado, eu preciso consultar lá depois. Eu tinha entendido, para mim, então assim, foi uma surpresa muito grande não tá lá, porque foi uma correria, foi bastante complicado correr atrás dessas assinaturas, principalmente porque estava em época de férias e tal, e eu achei que estava garantida essa discussão, né, e aí acabei tendo essa surpresa. Mas tudo bem, se é assim, né, então depois a gente veja direito lá e vamos Não, lá. deve ter sido trabalhoso e você cumpriu o teu papel de representação. Te parabenizo por isso. Mas tudo bem. Mais alguma questão aqui? Como já estamos no expediente, eu passo a palavra aí para a DGRH para os informes. Por favor, DGRH. Cris, você tem algum informe para passar? Depois eu passo. Cidinha, Por favor, não, Cris. eu acho que assim, é só talvez a questão que a gente falou, né, que logo aí a gente deve iniciar aí os preparativos para a próxima progressão, né? Então, estamos aí, né? Temos que ainda avaliar o que talvez tenha de alteração na IN e trazer aqui para a ciência, para a Câmara, né? Mas assim, não tenho nenhum informe a dar, não. Uhum. Presidenta. Ok, obrigada, Cris. Professor, você gostaria que a gente discorresse sobre aquelas solicitações que foram encaminhadas? É isso? Fique à vontade. Tá. Ora, a senhora é a nossa vice-presidenta. É que o Ademir encaminhou alguma solicitação que foi encaminhada aí pela conselheira, acho que Giovana, para tratar no expediente. Tem vários assuntos que não são afeitos à DGRH, eu vou discorrer de alguns assuntos que são afeitos aqui à DGRH. Com relação ao ponto eletrônico, o que a gente esclarece? Todas as quartas-feiras, nós temos plantões de, no mínimo, até chegando 4 horas, com os RHs das unidades. E os RHs das unidades são os nossos canais de comunicação com os servidores de cada unidade, considerando as suas especificidades, né, e entendendo que os RHs estão mais próximos aí de cada servidor. Eu solicito às pessoas que tenham dúvidas que procurem os RHs, né, que eu acho que é o canal mais adequado para olhar os casos, né, pontuais, individuais, né? E foi colocado vários pontos aqui, eu tenho a esclarecer
que nós não estamos prorrogando a fase piloto, nós estamos com um ponto implantado e nós estamos com muito cuidado, muita cautela, indo por fases, trabalhando especificidades trazidas pelas unidades, exatamente para a gente cuidar desse processo, muito bem cuidado aí, para que cada servidor, né, tenha aí, seja atendido essa obrigação que a universidade tem que cumprir, né? E por isso a gente tem pedido engajamento, pedindo paciência, compreensão das pessoas nesse trabalho que é complexo, né? Que envolve uma mudança de cultura institucional, envolve a implantação de um novo sistema e que nós estamos evoluindo satisfatoriamente aí nesse sentido, né? Então, essa questão não consideramos que temos falta de diálogo, muito pelo contrário, né? A gente tem feito essa comunicação com todas as pessoas, temos pessoas aqui disponíveis a todo tempo para atender presencial, para atender por e-mail, para atender por telefone, e temos feito essa comunicação. Identificamos que o elo de comunicação mais eficaz seria o RH das unidades, até porque o assunto frequência sempre foi tratado em conjunto com a chefia imediata pelos RHs das unidades, né? Com relação, outra fala aqui, com relação a acúmulo de prejuízos com a desarticulação entre ponto eletrônico e fretado. Isso não existe, porque nós criamos, inclusive, um código de frequência específico para isso, né? Que o RH da unidade sabe muito bem. É um código de frequência até que a gente faça a integração do nosso sistema com o sistema da prefeitura, né? Que é algo que está em andamento também, em desenvolvimento também, né? Outro assunto aqui que é afeito à DGRH, que é a questão da mudança na contabilização do ITN. A gente explicou isso na reunião do Consul, né? Não houve mudança, né? Na contabilização, muito pelo contrário, tem a ver com o período de fechamento de frequência, né? E o período de fechamento de frequência e entrada de folha, as pessoas não serão, ao longo do tempo, o período de frequência vai sendo reajustado, as pessoas vão recebendo aí esses direitos que são delas e que não tem necessidade de folha complementar, como foi dito. Não é nada disso, é simplesmente um ajuste de período de frequência. E em decorrência disso, cada mês a gente está acertando isso, algo que muitas vezes a gente fazia até em dezembro, a gente está fazendo agora, já no início desse semestre. Outra questão também que é afeito à DGRH, que está colocada aqui, descumprimento do TAC sobre assédio moral. Eu sugiro às pessoas que têm essa crença, essa fala, que procure o promotor no Ministério Público do Trabalho e pergunte para ele o que ele acha do cumprimento do TAC pela Unicamp. Ele esteve aqui em visita dia 31, conosco, com o reitor, com o professor Coelho, com a Procuradoria-Geral, e ele foi enfático, nos parabenizando com o cumprimento do TAC. Então, eu sugiro que essas pessoas procurem o promotor. E a nossa obrigatoriedade de fornecer todos os dados é para o Ministério Público, e o Ministério Público que ficou encarregado de passar isso para as entidades sindicais, né? Isso foi o acordo previsto no TAC, na ocasião que nós, inclusive, nesse encontro com o promotor, nós lembramos ele disso. Aí ele disse que muito bem, que ia fazer uma chamada às entidades sindicais para conversar sobre isso, né? Então, acho que dos itens aqui, professor, os demais itens não são afeitos à DGRH. Acho que eu passei por todos aqui que estavam nessa listinha que o Ademir mandou. Muito obrigado, presidenta. Além disso, todos os demais foram também encaminhados aos órgãos competentes, encaminhamos ao GGBS, encaminhamos à prefeitura. Inclusive, eu acho que a Adriana está hoje aqui presente, do GGBS. Adriana, você está aí? Oi, professor, estou sim. Tá, Adriana, muito obrigado aí pela presença. Imagina, eu que agradeço. São duas questões aqui que foram levantadas. Se você puder trazer algum esclarecimento. Sim, eu peço até desculpas, o Luiz Carlos está em reunião com o chefe de gabinete, por isso que eu estou participando da reunião hoje. Não, por favor, seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada. Eu tenho 2 itens que a Giovana encaminhou referente
ao atraso nos pagamentos aos servidores que contrataram planos de saúde após a criação do auxílio, especialmente aqueles que o fizeram pela primeira vez. O atraso gerou endividamento e insegurança. Eu imagino, professor, como não tem caso específico aqui tratado, eu imagino que deve ser aquelas situações no começo que a gente tinha uma grande demanda de análise dos planos de saúde externos e com pouca pessoa, né, um pouco recurso humano para a gente fazer todas essas análises. Mas todos os servidores foram atendidos e o benefício foi pago retroativamente. Eu não sei se é esse caso que ela está falando. Então, eu fiz uma resposta um pouco genérica, né? Que Perfeito. hoje nós temos 8.830 servidores ativos. Quantos servidores têm o auxílio saúde? 8.242 servidores. Quantos servidores não têm auxílio? O motivo eu não sei, mas são 588 servidores apenas que não têm auxílio. Então, eu não consegui entender realmente o questionamento dela, mas eu imagino que ela esteja se referindo ao começo do auxílio saúde. Tá. Eu respondi esse e-mail a ela também. Caso tenha alguma outra dúvida, ela pode também me mandar por e-mail, tá? Daí a gente está aqui para realmente atender todo mundo. Ótimo, Adriana. Obrigado mesmo. Imagina. Outro questionamento dela foi impedimento de crédito consignado para servidores seletistas, né, de regime CLT. Solicitação de esclarecimento sobre a alteração recente que passou a impedir servidores seletistas de fazer empréstimos consignados via GPS. Eu acho que ela está querendo falar aquela carteira do trabalhador, né? É o aplicativo ou o sistema deles. Sem comunicação prévia, o que causou transtornos e constrangimentos. Eu também, só isso que ela mandou para a gente, eu gostaria de esclarecer que desde o início, nós nunca impedimos nenhuma contratação de empréstimo consignados. Eu imagino que os bancos, a gente fez uma reunião com os bancos, eu imagino que a medida provisória, ela não deixou muito claro se a Unicamp estava dentro desses órgãos que a medida provisória tratava. Os bancos é que suspenderam os empréstimos consignados, até entenderem certinho o que essa medida provisória iria atingir. Quando veio a lei, né, a 15.179, os bancos comunicaram, fizeram um comunicado falando já voltamos a trabalhar com empréstimos consignados com a Unicamp. Então, eu imagino que deva ter tido uma suspensão dos empréstimos consignados, mas por parte dos bancos, não por parte do GGBS, nem DGRH, nem nada. O Banco do Brasil não parou de operar conosco, então eu imagino que deva ser isso. Como também não temos nenhuma especificidade, eu não consigo trabalhar melhor a resposta. Perfeito. Ok. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, Adriana. Imagina. E aproveitar que a Adriana está aqui, alguém tem alguma dúvida? Estou te explorando agora, hein, Adriana? Olha só. Professor, o auxílio, só para em questão de comunicado mesmo, o auxílio saúde, ele está agora, nós temos apenas 20 solicitações a serem analisadas, então já normalizou, já estamos assim, nossa, trabalhando a todo vapor, pagando todo mundo que tem direito a receber o benefício. Então, aquela fase inicial, que toda implantação de benefício, no comecinho é um pouquinho complicado, né? Mas agora eu acho que já está normalizado, está todo mundo recebendo, eu estou conseguindo responder os e-mails, então acho que agora está tudo certo. Bom, como só vem as críticas no início e não vem os elogios depois, eu quero aproveitar e te elogiar, você, toda a equipe, ao Luiz, né, por esse trabalho realmente bastante competente que o GGBS faz, tá? Muito Transmita obrigada. aí ao Luiz e a você. Obrigado e por toda a Transmitirei. equipe. Muito obrigada. Bom,
Então, no expediente, passo agora aí a palavra ao Ademir. Ademir, ficou faltando ali alguma coisinha no expediente, né? Isso, professor. Então, tá com você. Ok. Ali na questão de alteração na CSA, trata-se aí de uma vinculação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, é o NEAB, né? A gente fez uma análise aqui na CIDF, junto à DGRH, PRDU, verificamos aí a coerência, né, desse núcleo está vinculado à CSA RH9. Fizemos uma consulta novamente à coordenadora do COSSEM, a qual foi favorável a essa inclusão, por isso está aqui na pauta para a ciência de todos. Ok? Só isso, professor. Tá ótimo. Obrigado, Ademir. Obrigado, Nada. André, aí, pelos trabalhos. Podemos encerrar, presidenta? Opa, Bruno! Professor, pessoal, boa tarde de novo. São dois pontos. Algumas pessoas estão me perguntando, só para quem já está aqui na CIDF, é claro, mas os próximos passos dos contemplados na progressão desse ano, né? Passa na CAD agora de agosto e já reflete no Orelite de setembro. É isso mesmo? DGRH. Vamos lá, Cris. Você quer responder, É isso Cris? mesmo, é isso mesmo. Então repete aí. Passando na CAD, né? Vai refletir, nós vamos receber, né, em setembro, diferente a agosto. Perfeito. Obrigadão. E outro ponto é que o comitê fez algumas sugestões, né, professora? E eu acho que não vai ter tempo hábil para a gente estudar essas sugestões para fazer alteração da deliberação CAD para a prevenção do ano seguinte. Você já está muito em cima, eu estou acostumado com isso. Mas é importante que a gente comece a pensar como estruturar um grupo de trabalho, alguma coisa para estudar aquelas propostas do que a gente pode fazer para o ano de 2027. Como um processo é muito comprido de prevenção, a gente, para mudar a CAD, essas coisas precisa começar com bastante antecedência. E algum dos pontos que a gente destacou lá no comitê, que é muito importante, é criar mecanismo para estimular a progressão horizontal. A gente vê uma concentração muito forte na vertical, a gente tem que estudar como que podemos mudar isso. Implementar melhorias na inserção de certificado na vida funcional online, que é algo que a gente repete há muitos anos e até hoje não chegou, que é muito importante tanto para desafogar os RHs, que na véspera da progressão todo mundo quer inserir os certificados por uma falta de planejamento do brasileiro, que é cultural, mas isso ajudaria bastante. E a alteração da tabela de vencimentos, que a gente tem alguns saltos que são totalmente desproporcionais, um deles tem 34% de aumento, e chega a ter um salto no superior que custa R$ 4.800. Se eu tiver que contemplar alguém nesse valor aqui, acabou a verba do Instituto. Então, a gente precisava fazer alguns desses ajustes. Era importante planejar isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Antônio Marcos. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo, né? Sim, Antônio. Tá. Eu vou ficar sem a câmera porque ou eu coloco a câmera ou eu falo. Então eu vou deixar sem a câmera. Na verdade, até peço perdão, professor Site, que eu acabei perdendo o time. Eu queria apenas me despedir, porque hoje vai ser a minha última participação. Eu já estou justificando na próxima reunião de setembro, né? Eu não sei ainda qual é a data, mas já estou me justificando a ausência, por conta de um outro compromisso. E como em outubro já vai ser outro representante, então eu já estou me despedindo. Gostaria de agradecer a todos. Eu acho que a gente fez um bom trabalho todos juntos e quero desejar aí boa sorte para quem continua, desejar um bom trabalho para os novos que vão compor essa Câmara que, na minha opinião, é de grande importância. Então, agradecer a todos, ao professor Sarte, Cidinha, Ademir, que sempre muito solícito, sempre muito atento às questões, nos ajudou bastante em muitas situações. Aproveitando, eu só gostaria de fazer, aproveitando a minha fala aqui, uma correção na pauta da CIDF.
Ali onde tem os representantes CTUs, que está como assistente técnicos, não sei se é ignorância minha, mas talvez alterar ali como coordenadores técnicos, né? Porque acho que mudou a nomenclatura. É só uma observação, pode ser bobagem da minha parte aqui, mas se saber se cabe mesmo ou não, e aí fazer essa alteração. Muito obrigado a todos. Antônio Marcos, falo em meu nome, com certeza aqui de todos os membros da CIDF, nós é que agradecemos aí a sua participação, as colaborações, o debate, eu acho que sempre enriquecendo aqui para todos nós, tá? E veremos aí fazer essa correção. Eu não entendi exatamente onde, mas provavelmente aí a Andréia e o Ademir tomaram nota. Sim, é na capa, né, Marcos? Acho que é na capa. Na capa, é isso? Isso. Ok. Professor, se eu puder só fazer um comentário em relação à fala do Bruno. Pois não, Cris. Eu não achei onde eu levanto minha mãozinha, você acredita que sumiu? Por isso que eu não levantei, desculpa. Não. Pode levantar a mão assim mesmo, a gente enxerga. Aliás, alguma fica mais coisa fácil. aconteceu na minha tela aqui que mudou alguma coisa. Mas é só fazer uma fala que a gente está atento, sim, a todas as sugestões do relatório do comitê. Já estamos estudando aqui como equipe, analisando, tá? E a gente está sempre tentando, né, melhorar aí mesmo nessas questões. Eu acho que vamos ter que pensar aí junto com o PRTU e a EPLAN também essas questões de tabela, né? Então, assim, são coisas, sim, que nós já estamos pensando, né, e que a Cidinha também tem acompanhado, né, Cidinha, no nosso grupo. Todas essas coisas que a gente levanta de melhorias, a gente analisa, então, só para dizer que nós estamos atentos aí, já tivemos até algumas reuniões em cima de todas as sugestões que vocês fizeram, tá? Então, a gente está, assim, atento e em algum momento aí a gente vai estar resgatando, mas como você bem lembrou, a gente não consegue fazer uma mudança estrutural em nada, né, assim, tão rápido, né, e realmente para esse próximo cronograma é inviável qualquer alteração que seja muito, né, a não ser, né, detalhes assim que a gente consiga melhorar, mas, né, até de melhoria de sistema, de alguma coisinha, né, que a gente sentiu que deu problema esse ano, que coisas que a gente consegue na própria IN lá arrumar, né, mas a gente, né, vamos lembrar que a gente acabou de revisar uma deliberação que estava toda retalhada e fizemos uma deliberação nova, né, então a gente também não quer ficar mudando toda hora, né, porque eu acho que nem é bom também, né, porque as pessoas nunca sabem o que esperar também, né, porque é tanta mudança a todo momento. Mas aquilo que realmente é para a melhoria do processo, a gente tem analisado e vamos seguir tocando esses estudos, né, em parceria aí com a PRTU, com a EPLAN, né, porque tudo isso envolve nossas áreas aqui. Mas é só isso. Obrigado, Cris. Bom, se não há mais nenhuma manifestação, queria agradecer a presença de todas e todos. Até a nossa próxima CIDF, que é quando, Ademir? Dia 4 de setembro. 4 de setembro. E agradecer também os trabalhos do Ademir e da Andréia. Gente, até mais. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Tchau, Ademir. Tchau, presidente. Tchau, Até aqui a todos. Tchau, tchau.